Convidar então aqui na frente também o pastor Sobrinho. Eu vou convidar aqui na frente o pastor Sobrinho. Foi fraco. Eu vou convidar aqui na frente, ele já está aqui na frente, o pastor Sobrinho. Ó, melhorou agora. Glória a Deus. Vamos impor nossas mãos, vamos orar e pedir ao Senhor que esteja usando o servo dele. Ele até se comprometeu comigo em estar cumprindo o horário. Vamos apresentar. Coloca a mão. Deus é bom, Deus é bom. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, teu servo, ele aceitou mais uma vez o desafio de estar aqui à frente e ele deseja ser usado pelo Senhor. E nós te pedimos, Pai, usa sim, porque nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Unge os lábios dele e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Ah, agora sim. E agora eu estou ouvindo bem vocês também. Olha aí. Que mistério. Glória a Deus. É bom estar com vocês de novo, mais uma vez, outra vez, novamente. Bom estar com vocês. E eu queria compartilhar com vocês hoje algo que é incrível, porque nós louvamos agora uma sequência de louvores que tem muito a ver com a sequência do texto que a gente vai ler. E eu estava ali, à medida que ia tocando cada louvor, eu falei, isso é incrível. E eu queria compartilhar com vocês um texto, são dois textos, mas os dois estão no mesmo capítulo, que está lá em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 24, depois a gente volta um pouquinho. Cadê? Está na tela? Vamos lá. Quem achou, diga amém. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Algumas versões dizem o homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode passar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Um pouquinho antes, a partir do verso 21, um pouquinho antes, não sei se vai pôr na tela também, eu quero ler um outro texto que a gente vai usar daqui a pouquinho também, mas já para a gente ficar com ele na memória, a partir do verso 21, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Toda vez que eu vejo esse texto, eu fico pensando quão difícil deve ser você chegar na porta do céu, cheio de coisas, e ouvir um... Se Deus fosse baiano, ele ia dizer assim: se pique daqui. E a gente está acostumado a ouvir falar de um Deus que ele é amoroso e tal, e a gente fica pensando que a gente pode levar a nossa vida de qualquer jeito, que isso vai fazer com que o amor de Deus nos alcance e faça com que a gente tenha acesso a esse céu, que para muitos é imaginário, para muitos, algumas pessoas nunca pararam para pensar como é a experiência do céu. E o texto que a gente leu anteriormente, eu quero falar um pouco disso, nos mostra de algo muito claro, que quando a gente lê esse texto, esse do verso 24 em diante, é um texto que a gente pode ler, e assim que a gente acabar de ler, ir embora. Porque ele diz, olha que coisa, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como prudente, constrói sua casa na rocha. Aquele que ouve e não pratica, construiu a casa na areia. Mas tem algo muito importante nesse texto,
que quando ele vai fazer a comparação daquele que é sábio e daquele que não é, ele submete os dois às mesmas condições. Isso para mim é incrível, porque ele fala assim, ó, põe na tela de novo o 24, e aí ele diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Passo próximo, por favor, 25, eu que falei errado. E aí ele diz, essa versão diz assim: caiu a chuva, vieram os enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Quando o texto fala do exemplo seguinte, da casa na areia, ele diz exatamente as mesmas condições. E o que é que eu aprendo? É que você vai estar diante das mesmas condições e você vai escolher como é que você vai enfrentar essas condições. O texto não diz, aquele que construiu a casa sobre a areia veio um vento mais forte, mais destruidor. Não, é o mesmo vento, é a mesma chuva, é a mesma condição que veio sobre aquele que construiu a casa na rocha. Qual que é a diferença? É onde a casa estava construída. E isso fez toda a diferença. Eu e você vamos enfrentar ao longo da nossa jornada lutas iguais, e às vezes mais duras, mas iguais a quem não tem Jesus. A diferença, e às vezes até a gente enfrenta até mais difíceis, sim ou não? Quem já ouviu aquela coisa de, depois que eu aceitei Jesus ficou mais duro. Mas ainda que você olhe uma condição dura que você esteja enfrentando, alguém que não tem Jesus também pode enfrentar essa mesma situação, seja de saúde, seja financeira, não importa. Mas qual é a condição? É onde você construiu a sua casa. E eu fiquei pensando, quando eu comecei a meditar nesse texto, sobre essa coisa da construção da casa. Sobre o que isso significa para nós, cristãos, de forma prática no dia a dia. E aí, o texto não fala de que como é a casa, ou quais os materiais que você escolheu para a casa. Ele não fala, por exemplo, que você usou um cimento A ou um cimento B. Ele não fala dos componentes da casa, ele fala de onde você construiu. Portanto, você pode ser um excelente pedreiro, um excelente mestre de obra, você pode conhecer tudo de construção civil, mas se você construir na areia, vai dar ruim. Então não tem a ver com o conhecimento ou com o domínio que você tem. Não tem a ver com como você decide fazer. Tem a ver com quem e onde você decide fazer. E às vezes a gente sabe tudo. Se você for conversar com algum cristão, ainda que seja novo convertido, principalmente o novo convertido, porque o novo convertido, muitas vezes, quando ele se converte, ele tem uma vontade louca de devorar a Bíblia mais do que quem já está convertido há algum tempo. Quem entendeu, diga amém. Quando a pessoa se converte logo, ela quer receber o Jesus do ano todo num dia. E ela começa a ler, e às vezes lê, não entende, pega um texto, ela fica preocupada, ela pergunta, mas você percebe que à medida que o tempo vai passando, a gente vai se deixando permitir que essa vontade de ler a Bíblia diminua. A gente acaba lendo um texto, às vezes um capítulo, e a gente já acha que é suficiente. E muitas vezes a gente sabe tudo o que tem que fazer. Se você perguntar a alguém, não precisa nem saber ler. Se alguém se converteu e já ouviu falar de Jesus alguma vez, ela carrega dentro de si um sensor que faz ela saber quando está certo e quando está errado uma coisa. Sim ou não? Você não precisa dizer para ninguém, ele não precisa ter lido na Bíblia para saber que roubar é errado, que matar é errado. Ele não precisa se reconhecer na Bíblia que ele tem que respeitar o mais velho, que ele não pode agredir ninguém. Ele não precisa ver isso na Bíblia. Há dentro dele algo que faz com que ele tenha esse sensor, com que ele tenha essa percepção clara. Mas tem algo que a gente precisa começar a fazer quando a gente pensa em construir a casa, que é muito simbólico. O texto fala de fazer a casa e ninguém consegue construir a casa pelo telhado. A gente precisa primeiro construir a casa fazendo o quê? A fundação. E vamos combinar, é mais fácil cavar a areia ou cavar a rocha? É muito mais fácil cavar a areia. Dá menos trabalho, dói menos, suja menos, é mais rápido. Nós vamos sempre tender a decidir fazer na areia. Mas se você tem uma habilidade qualquer que não seja de pedreiro ou de mestre de obra, provavelmente você vai contratar alguém para fazer. E quando você contrata alguém para fazer, se o cara disser para você assim, vamos fazer aqui na areia que é mais rápido e é mais barato, às vezes tem gente que faz isso, né, Zé? Tu que mexe com um negócio de obra, tu sabe. Às vezes tem um que fala assim, gasta menos aqui na fundação, porque ninguém vai ver, fica escondido.
Mas é a partir dessa fundação que tudo será construído. E o que o texto me diz é que você, quando escolhe fazer essa fundação na rocha, você está escolhendo investir aquilo que talvez seja o mais caro, no local onde ninguém vai ver, mas é isso que vai sustentar todo o resto. E o que é que o texto me ensina? É que ninguém precisa ver, você não precisa fazer para que as pessoas vejam, você precisa fazer do jeito certo, de uma forma profunda, num lugar sólido. Não tem a ver com as pessoas verem. Você pode ter a casa mais incrível do mundo. Quando a pessoa for te visitar e disser, sua casa é linda, ninguém vai dizer assim, caramba, sua casa é linda. Você tem foto aí da fundação que eu queria ver. Alguém já viu alguém fazer isso? Chegar na sua casa para te visitar e dizer, pô, sua casa aí é legal, bem bonita. Você tem alguma foto aí da fundação? Então tem algum lugar, algum pedaço da fundação aí que você não cobriu, deixou aparente para poder a gente chegar aqui e ver? Ninguém faz isso. Quando a gente se incomoda com isso, isso mostra muito de onde está o nosso coração. Quando a gente faz uma fundação fraca, é porque a gente não pensou em construir prédio alto. Quem constrói fundações fracas, normalmente pensa em não fazer um prédio alto. Quem constrói fundações firmes, já está pensando na largada, e é por isso o texto que algumas traduções falam do homem sábio, mas algumas traduções falam do homem prudente. Ou seja, ele está pensando antes, planejando, ele já sabe que o que ele vai construir, portanto, o que ele pretende de relacionamento com Deus, o que ele pretende de construção é tão grande, e é tão grande, que ele precisa ter uma fundação sólida. E antes de que a fundação aconteça, ele pensa nisso. Ninguém vai construir uma casa e compra um milheiro de telha e deixa lá e diz, deixa aqui minha telha, porque quando chegar lá no telhado... O que a gente faz primeiro é, vamos construir aquilo, comprar aquilo que a gente precisa para esta etapa que a gente está. Mas aí o texto diz que algumas pessoas vão escolher construir a casa de qualquer jeito. Elas vão correr, vão acelerar, vão comprar às vezes a coisa mais bonita, e quando elas chegarem na hora de usar a casa, o dono da casa vai dizer, pode usar não. Você não vai poder entrar. Eu nem sei quem é você. E a pergunta de hoje é, onde nós estamos construindo essa casa? Por que a gente está construindo essa casa? Paulo diz lá em Coríntios assim, olha que coisa interessante, eu estava lendo esse texto, eu falei, meu Deus, por que a gente lê esse texto e não faz? Diz assim, ó, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto usem seu corpo para a glória dEle. Quando eu leio um texto que diz que eu não pertenço a mim mesmo, mas a Deus porque Ele comprou o meu preço, Ele pagou o meu preço, isso diz muito sobre o quanto eu estou disposto a obedecer. E o quanto eu estou disposto a obedecer está diretamente ligado em onde eu vou construir a minha casa. Porque para construir a casa do jeito certo, no alicerce certo, eu preciso reconhecer que sozinho eu não sei construir. Eu preciso reconhecer que eu preciso ouvir aquele que tem a maior experiência em construção. E eu não conheço ninguém que saiba mais sobre construção do que aquele que construiu tudo. Porque algumas pessoas falam assim, porque Deus criou o mundo, Deus criou o universo. Ele criou foi tudo. Começa a pensar em alguma coisa aí que seja maior do que o mundo, do que maior que o universo. Pode pensar aí no que você quiser, foi Ele que fez. E se você tem dúvida sobre o poder de construção de Deus, você vai ter extrema dificuldade sobre como Ele pode construir essa casa com você. E nós estamos sendo chamados hoje a entender que precisamos fazer com que o verdadeiro construtor, de fato, seja o mestre de obra da nossa casa. Você pode até ser pedreiro, você pode até ter todo o conhecimento de construção que você quiser, mas você nunca será um mestre de obra, um construtor melhor do que aquele que já sabe qual é o final da obra antes mesmo dela estar na planta. E não me parece inteligente, por isso que o texto fala do homem sábio, que ele entrega a construção e ele começa a fazer essa construção no terreno que aparentemente é mais difícil, que aparentemente é mais duro, que aparentemente é mais trabalhoso, mas que vai ser a base verdadeira para tudo que ele vai fazer. Olha o que nós cantamos aqui hoje. Nós cantamos primeiro que a gente precisava de Jesus, depois a gente cantou que a gente precisava se esvaziar da gente mesmo para se encher dele. Não foi assim? Quem está me acompanhando? Qual foi o terceiro louvor que a gente cantou depois? Dizia o quê? Quem lembra? Hein? Não ouvi? Pronto, a gente precisa dele, aí a gente se esvazia dele, para que se encher dele, para que ele possa cuidar de nós. Não foi assim que a gente louvou aqui hoje?
Mas a gente vai enfrentando dificuldade. E o que são as dificuldades da construção? É só um ensaio para o dia que a gente vai estar cantando no lindo coral. E quando eu fui ouvindo os louvores, eu falei, meu Deus, porque não é fácil a gente entregar, não é fácil a gente deixar Deus construir, não é fácil a gente construir do jeito certo. Mas se a gente entende que Ele morreu por mim e por você, e que Ele já pagou um preço, e que isso tem que gerar em nós uma dependência, não uma dependência de troca, mas uma dependência de amor, baseada no amor, a gente não dá um bloco dessa construção que não seja de acordo com o que Ele quer. Se a gente entender que não seremos nós os construtores da nossa casa, mas aquele que já pagou o preço, portanto, deixar Deus nos ajudar a construir a casa tem a ver com deixar Ele ser o Senhor da nossa vida. Muitas vezes a gente fala assim, eu já aceitei Jesus, Jesus está comigo, mas eu tenho dificuldade de entregar a Ele o controle. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Pastor, como que eu vou entregar o controle se Ele quer que eu faça? Como é que eu vou entregar o controle? Porque eu vou sentar no sofá e vou dizer, Deus, agora o Senhor faz. E aí se naquele dia não acontecer nada, se no outro dia não acontecer nada, as pessoas vão dizer que eu sou preguiçoso, as pessoas vão dizer que eu estou relaxado. E toda vez que alguém me diz isso, eu digo, você precisa ouvir o que Deus quer que você faça. Se Ele quiser que você fique durante 2 dias no sofá, fica. Agora, se Ele disser, levanta e faz, faz. O que você não pode é negociar o que precisa ser feito a partir do que você acha que Deus vai fazer, mas sim a partir do que Deus está mandando você fazer. E se Ele está mandando você confiar, confia. Se Ele está mandando você recuar, recua. Se Ele está mandando você avançar, avança. Às vezes, nos nossos olhos, é muito difícil a gente, quando a gente pensa na construção na rocha, a gente fica sempre pensando em, eu vou para a igreja todo dia, eu sou um cristão exemplar, não é? Eu estou ali, todo mundo me vê, eu trabalho em 2, 3 departamentos na igreja, ainda que eu fique exausto e faça mal feito, mas eu estou lá. A gente fica sempre pensando em como as pessoas vão perceber como é que está a nossa caminhada. E não tem a ver com como as pessoas estão percebendo a nossa caminhada, tem a ver com como está de verdade a nossa caminhada, como Deus percebe a nossa caminhada. Como Ele está vendo a obra de construção. Porque quando você passa para construir a parede com o alicerce mal feito, o que vai acontecer com a parede? Provavelmente ela vai cair. Mas é tão óbvio que a parede vai cair se a construção está ruim, que eu fico me perguntando, por que a gente faz fundação ruim? Se a gente sabe que vai cair. O texto diz, veio a chuva, veio o vento forte, e aquela obra, aquela casa que estava construída na rocha, permaneceu firme. Ora, se eu sei que a construção só fica firme se a rocha, se a base for sólida, por que eu estou gastando energia em fazer uma base fraca? Por que eu estou me preocupando com aquilo que não tem a ver com a fundação que Jesus quer que seja a fundação da minha vida? Por que eu estou lendo cada vez menos a Bíblia, achando que milagrosamente o conhecimento da Bíblia vai entrar na minha cabeça? Por que eu estou orando pouco? Por que para mim é tão difícil orar mais do que 1 hora por dia? Por que quando eu vou ler a Bíblia, eu leio um versículo e às vezes eu até leio o que está passando ali no para-choque do carro, que às vezes nem da Bíblia é, mas é tão bonitinho lá, tá lá, às vezes tem uma frase tão bonita no fundo do carro que até parece até um versículo. Aí eu leio e falo, glória a Deus, e aí às vezes é o único contato que eu tenho com o que Deus quer me dizer durante o dia. Se Ele está chamando a gente para relacionamento e uma fé que tem ação prática, porque a gente viu que vai acontecer também com as obras. É uma fé prática, de ação. Se a gente sabe que a gente precisa avançar desse jeito, por que a gente insiste em fazer do nosso jeito? Toda vez que eu medito sobre isso, Deus me diz, está fazendo do seu jeito, porque você ainda não verdadeiramente entregou o comando da sua vida para mim. E quando você entregar o comando da sua vida para mim, eu vou resolver, ainda que seja de um jeito que te deixe desconfortável. Ainda que seja de um jeito que você não tenha um controle, ainda que seja de um jeito que você não entenda. Você não é pedreiro da casa. Você é só a pessoa que vai ajudar a construir. Você é só a pessoa que até pode dizer a Deus como é que você quer. Ó, Deus, eu queria que tivesse 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos. 5 quartos não, que dá trabalho para limpar depois. Eu queria que fosse 2 quartos. Eu queria que fosse uma cozinha grande. Eu queria que fosse, você pode até dizer, não tem problema. Mas não é você que vai construir. Não é você nem que vai escolher o terreno. Se você escolher o terreno, provavelmente você vai escolher o terreno de areia. Porque ele é mais barato, porque ele é mais fácil de cavar. Por tudo que a gente já falou aqui. A gente precisa
Quando a gente olha para a perspectiva da vinda de Jesus, e eu não sei vocês, mas a gente tem falado aqui muitas vezes que está perto. Quando você olha para a perspectiva da vinda de Jesus, se não te assusta que você está construindo na areia, nada mais vai te assustar. Se você não está assustado com a vida que você está levando, se você não está ficando preocupado com a vida que você está levando, que está claro que você está construindo na areia, mas se você está empurrando com a barriga para ver para resolver depois, pode ser que na hora que você queira resolver, a casa já esteja no telhado. E aí quando você vai olhar, vai vir a chuva, vai vir um vento, e aí você vai dizer, minha casa caiu. E vai perguntar, mas Deus, eu estava indo para a igreja toda quinta, todo domingo, eu ia lá para o ensaio, eu até era do louvor, olha, eu até era da dança, eu fazia parte dos grupos todos, eu participava da reunião de homens de segunda, de mulheres, eu participava de tudo da igreja, eu nem cuidava da minha família direito, de tanto que eu cuidava que eu participava da igreja, eu nem fazia, às vezes meu filho cresceu, eu nem vi, de tantas coisas que eu estava fazendo. Minha mulher está em casa triste, meu marido está em casa triste, eu nem sei como é que ela está se sentindo, porque eu não tenho tempo de perguntar a ela, porque eu estou com tantas coisas do trabalho das coisas, mas eu só sabe que eu estava trabalhando justamente para cuidar da minha família. Eu fiz tantas as coisas, eu preguei para tantas pessoas no trabalho, eu preguei para tantas pessoas no dia a dia. E aí eu vejo Deus dizendo assim, tudo isso que você fez foi igual a pessoa que construiu na rocha, só que tu fez na areia. É exatamente igual. Construir uma parede é exatamente igual para se você for construir no alicerce da rocha e no alicerce da areia. É o mesmo método. Você vai usar bloco, cimento, vai nivelar, vai fazer tudo. Mas quando que você vai perceber que está na areia? Não é no momento que você constrói, é no momento que veio um vento e a chuva. O texto nos ensina isso. O texto não diz, e ele estava construindo na areia e à medida que ele construía, caía. Ele construía, caía. Foi assim que o texto disse? O texto diz que ele construiu na areia, mas quando veio a chuva e quando veio o vento, eu estava vendo os jornais esses dias, nós estamos enfrentando tempo de chuva, e eu vi alguns locais de casas alagadas, de ruas alagadas, teve até um ônibus que ficou ilhado aqui. Não, as pessoas passaram a noite dentro do ônibus, que não conseguiram sair, não sei se vocês viram. Mas a maioria dos lugares onde eu olhei que as casas estavam cheias d'água, eram locais onde nem devia ter casa. Porque a pessoa construiu a 1 metro da beira do rio, e quando o rio choveu, encheu, o rio só tomou o lugar que era dele. E aí a casa alagou. E aí a pessoa faz, mas minha casa encheu de água. Aí quando você vai olhar, não era para ter construído a casa ali. E quando eu olhei, aí a pessoa diz assim, normalmente, a pessoa diz assim, mas eu não tinha outro lugar para construir, eu só tinha ali. E muitas vezes, a gente está fazendo desse mesmo jeitinho com a nossa vida espiritual. Deus, o Senhor sabe, eu construí na areia, mas era o que eu podia fazer. O Senhor sabe como é que eu estava, o Senhor sabe como eu estava enfrentando dificuldade. Naquele momento eu só podia construir ali. Mas o que o texto está me dizendo é que não é você que constrói. E se não é você que constrói, não cabe a você construir no lugar errado porque você não tinha alternativa. Há uma alternativa. Jesus já pagou esse preço por você. Você não tem mais desculpa diante de Deus de dizer, olha Deus, eu construí aí nesse lugar, porque quando eu conheci o Senhor, já era tarde, porque quando eu conheci o Senhor, a minha casa já estava pronta. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida é antes e depois de Cristo. Quando você conhece Jesus, o que é que acontece quando a gente aceita Jesus? O que é que é dito de nós quando a gente aceita Jesus? Diz que a gente nasceu, pronto, você nasceu de novo, começou ali. Daquele dia em diante, é que você precisa começar a construir na rocha. Você não pode mais usar de desculpa de como você tinha antes de Jesus, para fazer as coisas que você faz depois de Jesus. Os erros que eu cometi antes de Jesus, eles morreram junto com o sobrinho que morreu quando conheceu Jesus. No momento que eu começo a me relacionar com Jesus, naquele dia eu começo a decidir como é que vai ser a construção da minha casa. E às vezes a gente nasceu de novo, a gente teve uma experiência com Jesus, mas a gente ainda não nasceu de novo. Porque quando a gente nasce de novo, quando você acaba de nascer, um recém-nascido ele não nasce e diz, agora eu quero fralda, agora ele não faz isso. Ele depende 100% do cuidado de quem o deu a vida. E a gente na nossa vida prática, às vezes, muitas vezes, outro dia alguém falou assim, pastor sobrinho, seu filho torce para que time? Aí eu falei, não, ele é livre para escolher, assim que ele fizer 18 anos, até 18 anos ele torce para o meu.
Aí a pessoa, por quê? Porque quem manda nele sou eu, ué. Depois que ele tiver discernimento, ele vai escolher o time que ele quiser. Tirando o Bahia, ele pode escolher qualquer um outro. Mas até ele escolher, até ele ter discernimento para escolher, quem é o responsável por ele? Quem vai tomar as decisões? Quem vai ajudá-lo a construir a casa? Do dia que ele nasceu até o dia que ele consegue caminhar só, quem vai cuidar dele sou eu. Do dia que você nasceu até o dia que sua casa estiver pronta, quem vai cuidar é o seu pai. Mas o filho também fica tentando cuidar sozinho. Meu filho, de vez em quando, principalmente o menor, ele tenta ter uma vida própria. Se eu deixar, ele faz sozinho, ele vai embora, ele faz as coisas. O maiorzinho até que não, mas Daniel, se eu deixar, ele faz tudo. E o que é que eu faço como pai que o ama? Eu repreendo, eu chamo, eu conserto. Meu pai fez isso comigo, eu não morri. Meu pai me repreendeu quando eu errei, meu pai me ajudou quando eu estava certo. E todas as vezes que ele fez isso, e às vezes fez isso de uma forma dura, eu não morri. Hoje, se você for repreender uma criança, depender de como você repreenda, até direitos humanos quer lhe pegar. Mas Jesus está acima disso tudo, e como teu pai, ele quer te ajustar no caminho. E é por isso que ele quer construir esse processo com você. Só que ele diz, ó, se você escolher resolver sozinho, construir sozinho e construir na areia, no momento que vier a turbulência, vai cair. E é tão incrível que ele já está avisando a gente antes. Você já tem acesso a isso antes. A Bíblia já foi escrita. Não tem alguém aqui que seja mais velho de quando a Bíblia foi escrita, não? Acho que não, né? Então ninguém pode dizer, mas eu nem sabia quando eu nasci não tinha a Bíblia. Nem isso a gente não pode dizer. Tem alguém aqui com 2.000, 1.500 anos? Não, né? Tem ninguém não nessa... 1.300, 1.000? Não, ninguém? Pronto, então acabou essa desculpa. Está todo mundo novinho, aí não tem ninguém de 1.000 anos aqui. Então já está escrito para a gente, para que a gente possa seguir o caminho correto. E por que a gente não segue? Na verdade, a gente acaba construindo muitas vezes a nossa casa na areia, porque a gente não deixa que Jesus tenha o controle da nossa construção. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, às vezes na jornada eu olho para a areia, eu olho para a rocha, às vezes na hora da construção ali eu digo, eu estou cansado, quebrar a rocha dói, deixa eu construir um pouquinho aqui na areia que dá. Mas você sabe por que a gente sente isso? É porque a gente quer construir do nosso braço. Toda vez que eu penso nisso, eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo eu perdi tentando fazer do meu jeito. Tem lutas que a gente está enfrentando que a gente deveria passar 1 mês, 2 meses, a gente passa 1 ano, porque a gente fica batendo cabeça com aquilo que é só a gente entregar. É só a gente entregar. E se você verdadeiramente não entregar, verdadeiramente você tiver o controle, verdadeiramente você vai fracassar. Hoje eu ouvi ontem eu estava ouvindo uma ministração e o pastor estava falando assim, um debate na verdade. Eu gosto muito de assistir debate. E tem um programa em especial que eu recomendo todo mundo assistir, que é o programa na FM Musical. Procura no YouTube assim, FM Musical, você vai achar, do pastor César Cavalcante. Ele tem um programa chamado Debates, e todo dia ele debate algum tema. Traz um pastor que é a favor, um que é contra, e o pau quebra. E a gente que fica assistindo, eu fico, é isso aí, esse está certo, esse está errado. Então eu recomendo você assistir. E aí, ele estava conversando com uma pessoa, com uma pastora, que é uma pastora de uma igreja inclusiva, que é a igreja dos homossexuais. E aí ele estava dizendo para ela assim, ó, a senhora tem, eu sinto sinceridade no que você está falando, mas você está enganada. E quando a gente está enganada com sinceridade, a gente só está sinceramente enganado. Eu achei incrível ele dizer aquilo, porque assim, ele dizia para ela, ó, tudo que você está trazendo, os argumentos que vocês estão trazendo, eu entendo. Amo vocês do mesmo jeito. Só que a Bíblia diz o contrário. E se a Bíblia está dizendo o contrário, eu fico com a Bíblia. Apesar de você ter sinceridade no que você está falando, você só está sinceramente enganado. E ela olhou para ele assim com a cara de, e agora eu falo o quê? E muitas vezes na nossa caminhada a gente está só sinceramente enganado. A gente tem um coração puro de dizer, mas eu fiz com a melhor das intenções. E aí toda vez que eu falo que eu penso na melhor das intenções, eu lembro de algo que a minha avó dizia, que era assim, de boa intenção, o inferno está cheio. Nós não precisamos ter a boa intenção por si só, nós precisamos fazer a boa intenção virar uma boa ação.
E uma boa ação, ela só acontece se Jesus tiver o comando. Nossa natureza é ruim, nossa natureza é pecaminosa. Se a gente for deixar nossa natureza fluir, por mais legal que você seja, vai dar ruim. O que a gente precisa fazer é deixar Jesus fluir através de nós, desde que Ele seja a sua nova natureza. Se você aceitou Jesus, se Ele de fato é o Senhor da sua vida, você precisa começar a parar de fazer as coisas que você fazia só quando você era legal e começar a fazer as coisas que Jesus quer que você faça, ainda que isso precise gerar transformação profunda em você. Talvez até aqui você tenha sido um especialista, um construtor incrível, um pedreiro incrível, um mestre de obras incrível, especialista em construir em terreno de areia. Não serve de absolutamente nada você ser um especialista de construir em terreno de areia. Você só é um cara que sinceramente constrói casas que caem. Com todo o seu coração bom, você estudou em Harvard, estudou na Alemanha como construir casa, você só sabe construir casa que caem. Não tem a ver com quanto você se dedicou a construir casa, tem a ver com quanto você se dedicou a construir casa no lugar certo, do jeito certo. E talvez você tenha chegado aqui hoje assim, eu levanto e caio, eu levanto e caio. Eu estou ali, eu estou na igreja firme, mas eu estou fazendo uma coisa, quando tudo está ficando bem, eu tomo uma rasteira e caio. E aí eu estou ali, eu me envolvo no grupo, começo a participar, eu venho para jejum, eu venho para oração, mas aí quando chego em casa é uma luta. E aí quando acontece no trabalho é outra luta. No dia que eu acordo bem, eu chego no trabalho, tem um endemoniado lá para me perturbar. E aí você fica nessa sensação de cai e levanta o tempo todo. É óbvio que quando você tem Jesus, você não vai andar reto o tempo inteiro. Você vai ter alguns momentos onde você vai ter uma tribulação, vai doer, você vai cair, Nós conversávamos isso hoje. Nós estávamos juntos, eu, pastor Alain, pastora Tava, pastor Elmo, quem foi mais? Pastor César. Estávamos juntos hoje, no momento que a gente estava junto, porque a gente não consegue se juntar, nem que seja para se divertir e não ter uma polêmica bíblica, né? Um debate, quando a gente se junta, mesmo que seja assim, vamos só sentar aqui para ficar conversando, bora. Em 2 minutos depois surge um versículo e o pau quebra. Sempre é assim. E aí nós estávamos discutindo hoje, em relação à salvação, em relação a um monte de coisa. E o que é que eu vi ali? Eu vi a gente construindo na rocha. Por mais que a gente divergisse em alguns pontos, por mais que não houvesse 100% de concordância, o que a gente estava fazendo não importa o que eu acho. Todas as falas eram assim, eu quero discordar. Mas o que eu acho pouco importa. O que a Bíblia diz é isso aqui, Aí o outro vinha e dizia, eu não concordo não, porque o que a Bíblia diz é isso aqui. Nunca foi, em nenhum momento era, você está certo, eu estou errado, ou eu estou certo, você está errado. Era, como é que a gente pode sair daqui com um consenso sobre esse assunto, para que mais vidas sejam edificadas com isso. É esse o foco. Então não tem a ver com como a gente sabe construir, tem a ver com quanto a gente deixa o maior construtor tomar conta da nossa construção. E talvez hoje você precise abrir mão, pegar sua colher de pedreiro e deixar de lado. Você precisa chamar Jesus e dizer assim, Jesus, eu não estou conseguindo construir não, está ruim. Toda vez eu caio, levanto. E aí talvez você esteja agora acordado, para que você até aqui construiu só em terreno de areia. Tem gente que Deus não pode liberar uma bênção financeira, que se liberar morre. Tem gente que se ganhar dinheiro sai da igreja. Tem gente que se ganhar dinheiro sai da presença. Tem gente que está mais tempo do que deveria passando dificuldade financeira, porque Deus está tentando ensinar dependência e a pessoa não quer ser dependente. Já poderia ter saído, já poderia estar em outra situação. Mas não sai porque quer fazer com o braço. Às vezes é por medo, às vezes é por qualquer outra razão, às vezes nem é falta de dependência, às vezes é medo. E como é que a gente vence um medo? Conectando com aquele que já viu o fim. Se eu tenho medo naquela situação, como é que eu sei que aquela situação vai dar certo? Eu vou me conectar com aquele que já sabe qual é o fim. Mas eu preciso começar a fazer isso do jeito certo, construindo dia após dia na rocha. Eu vi o testemunho da irmã que ela chegou assim, ela falou assim, eu tinha vontade de ver como era falar aqui em cima, não foi? Ela falou, eu achei bonitinho aquilo. Aí ela falou assim, eu queria ver como era falar lá de cima. Aí a Márcia falou assim, você tem que falar quando está cheio. Quando está vazio é fácil. É mesmo, se você vem aqui com a igreja vazia e subir aqui, você até canta e dança aqui.
Mas quando a igreja está cheia, é diferente. E ela tinha uma opção ali. A opção era, eu só vou vir com a igreja vazia para poder satisfazer a minha vontade de subir ali. Ou então, quando alguém me convidar para ir lá em cima com a igreja cheia, eu vou. Porque talvez ela tenha vindo aqui com medo. Se você perguntar a ela, você sentiu medo quando você foi? Veio. Mas ela veio com medo. Ela não deixou de vir. Por quê? Porque aquele que a conduziu até aqui já sabia como era o final. Quando ela disse, Deus, estou morrendo de medo, mas eu quero ir. O Senhor está me chamando, eu vou. Eu vejo Deus pegando na mão, dizendo assim, vamos comigo, que eu já sei como é que é. Aí sobe aqui com ela, não sei se ela subiu por aqui ou por ali, que eu estava ali, ela subiu por cá ou por cá. Pronto, que aí Deus já bota para subir pela rampa mesmo, porque pela rampa ali é fácil de subir, pela rampa já dá mais medo ainda. Ela veio pela rampa e Deus chegou aqui e fez ela falar. E talvez ela nem tenha percebido, mas ela hoje foi usada para quebrar o medo de 10, 15, 20 pessoas que estão aqui hoje. E talvez até em casa que estão assistindo. E talvez ela pensou assim, meu Deus, que bobagem, eu fui ali, não era nem tão difícil como eu pensei que era. Eu cheguei ali, talvez para você seja simples, para ela foi muito difícil. Mas sabe o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã se chamarem ela? Vai ser mais fácil. E se chamarem ela domingo, o que vai acontecer? Vai ser mais fácil. Se chamarem ela na semana que vem, vai ser mais fácil. Vai chegar um momento que ela vai dizer, vai me chamar hoje não? Porque a decisão de começar a construir o vencimento do medo, por ela, foi tomada hoje e foi feita na rocha. Quando a próxima vez que disserem assim, filhinha, vamos ter um congresso de casais, eu queria que você abrisse lá na hora do congresso. Ela vai pensar assim, congresso de casais? Tá doido? Eu não tive nem coragem de subir ali direito no culto da quinta-feira, num congresso. Ela pensaria assim, há 1 minuto antes dela subir aqui. Agora ela já sabe que ela não sobe sozinha. Agora ela já sabe que Deus está no controle. Essa etapa ela já está vencida, ela pode até ter outros medos, mas ela não pode mais ter medo daqui de cima. E muitas vezes a gente está construindo e caindo, porque a gente tem medo de admitir que a gente não pode fazer isso sozinho. Eu fico pensando de quão incrível é eu poder dizer para as pessoas assim, alguém dizer assim, pastor sobrinho, eu vi que o senhor não tinha isso e agora você tem. Qual foi o segredo? Eu vou dizer, Jesus. Mas como foi Jesus? Você ouviu o senhor trabalhando, você ouviu o senhor fazendo, você ouviu o senhor fazendo, mas eu fiz porque ele mandou fazer. Se ele tivesse mandado eu não fazer, eu não tinha feito não. Então, como ele é o Senhor da minha vida, ele mandou fazer, deu certo. É por isso que você está vendo a coisa acontecendo. Porque eu fui pelo caminho que ele mandou eu ir. E esse caminho pode talvez ser estranho para você. Você imagina o seguinte, você formou em medicina, em psicologia, sei lá, em... Como é que de ensinar? De pedagogia. O de ensinar é ótimo, né? Você pode ter pensado em qualquer formação que você fez. Aí Jesus faz assim, esquece isso aí, que você vai fazer essa outra coisa aqui. Qual é o primeiro sentimento que a gente tem? Peraí, essa voz não pode ser de Deus, porque Ele mandou eu fazer, eu fui para a faculdade, eu fiz. Talvez você tenha construído tudo até aqui, pela sua vontade, pelo seu jeito, na areia. Quando eu fiz faculdade, eu construí na areia. Era o desejo do meu coração. E eu fui extremamente bem sucedido na minha profissão, até o momento que Deus disse, acabou aí. Agora você sai daí e vem para cá. E o primeiro momento foi, Satanás, você quer me tirar do... Foi difícil tomar a decisão. Mas no momento que eu parei e disse assim, mas não sou eu mais. Porque agora não sou mais eu, agora é Cristo que vive em mim. E o que Cristo quer que eu faça? Cristo quer que eu pare de ficar no blá 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 cristão. Cristo quer que eu pare de ficar vindo para a igreja toda quinta, todo domingo. E lá fora eu não seja igreja. Deus quer que eu pare de ficar aqui toda quinta, todo domingo, toda sexta. Inclusive amanhã tem culto jovem, venha. Ele quer que eu pare de ficar com esse discurso e comece a verdadeiramente construir onde o futuro vai ser colhido da forma certa. Talvez você tenha chegado aqui hoje fruto das suas escolhas erradas de construir no lugar errado. Mas o que ele está dizendo é, não importa o que você fez até aqui, importa o que você vai fazer a partir de agora. E se você decide construir com Jesus do jeito certo, deixa eu te dizer, talvez você tenha que, sua casa precise cair hoje. Talvez a ventania tenha que vir hoje e destruir ela inteirinha,
para que você decida construir de novo. Porque ninguém, por sã consciência, diz assim, eu construí errado, deixa eu derrubar essa parede aqui, vou construir de novo. Às vezes a gente precisa que um vento venha, que a chuva venha para derrubar, para a gente entender, agora eu preciso construir certo. Algumas pessoas, quando esse vento vem, essa chuva vem, destroem a casa e ela está dentro da casa, e ela morre junto. Algumas pessoas estão do lado de fora e veem a casa cair e falam, toda a minha vida que eu construí caiu. E às vezes entram numa depressão profunda. Mas algumas pessoas olham e veem a mão de Deus derrubando aquela casa, pronta para construir a nova casa. E se você começa a ver Deus no controle da sua vida, você passa a perder o medo de começar a construir de novo. Porque ser cristão é abrir mão do que você viveu até ali e começar a construir de novo. E não tem a ver com quantos anos você tem. Porque tem gente que se converteu com 90 anos de idade e começou a construir a casa. Quem conhece alguém aqui que se converteu depois dos 60? Eu conheço. E aí, essa pessoa não pode mais construir porque está com 60? Deixa eu te dizer, ela nasceu de novo naquele dia. 104, pastor. 104. Aí ele vai se converter essa semana. Ele vai começar a construir de novo. Mas tem algo mais incrível, eu quero terminar com isso. É que, quando ele fala em construir na rocha, talvez você não veja a finalização da casa como você quer. Construir na rocha não tem a ver com construir a casa inteira, tem a ver com construir no lugar certo, para que você possa vivenciar a casa certa. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, Jesus, eu vou construir na rocha, mas quanto tempo vai levar para construir? E aí o texto que a gente leu, o segundo, que está lá no capítulo, no verso 17, no verso 21, diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É mais ou menos assim, nem todo aquele que sabe construir e que constrói casas bonitinhas vão morar na casa. Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, ou seja, só aquele que construiu do jeito certo, aquele que construiu do jeito que Deus mandou construir. E ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, nós não sabíamos como era a parede que tinha que construir? Em teu nome não expulsamos demônios? Senhor, a gente não mandou embora aquelas pessoas que estavam dando pitaco na nossa construção? E não realizamos muito milagre? Senhor, era impossível construir naquele terreno e eu não consegui? Era um barranco assim de areia, ó, a gente cavou e construiu? É um milagre, a gente construiu. E ele vai dizer, então eu lhes direi, saia daqui, pedreiro fajuto. É mais ou menos assim. Você construiu, é problema seu. Se você não construiu do jeito que eu mandei, eu não tenho nada a ver com a sua construção. Se você construiu o caminho para chegar na casa do seu jeito, esse caminho que você construiu não leva para casa. Esse caminho que construiu leva para qualquer outro lugar que você quiser, menos para casa. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. É mais ou menos assim, ó. Você construiu, resolva seus problemas, vista sua roupa de sapo e vá embora. E saia pulando, porque você construiu um caminho que só diz respeito a você. Então não tem a ver com você saber construir, mas tem a ver com você construir no terreno e no lugar certo. E quando eu olhei para isso, eu vi que durante boa parte da minha vida, em muitas situações, eu construí com a melhor das boas intenções, mas eu fui só, sinceramente, um construtor fajuto. E eu queria convidar você nessa noite a abrir mão de como você está construindo, abrir mão de todo o seu conhecimento de engenheiro civil, de todo o seu conhecimento de pedreiro, de mestre de obra, se é que você tem algum, que eu não tenho nenhum. Se você tem algum, se como a forma como você está conduzindo a sua vida está fazendo com que você todo ano tenha que construir uma casa diferente. Você constrói, a casa cai. Você constrói, a casa cai. Você constrói, a casa cai. E cada vez você está construindo casas maiores e mais bonitas, e cada vez a queda é maior e mais bonita. Toda vez você constrói algo, você diz, agora vai. E aí vem uma chuva, vem um vento e destrói. Talvez essa casa seja a sua família. Talvez essa casa seja o seu casamento. Talvez essa casa seja o seu próprio relacionamento com Deus. Você fica forte, você acha que construiu uma super mansão, e aí vem um vento e transforma num monte de entulho que você construiu na areia. Deus está te convidando essa noite para você começar uma construção verdadeira. Ainda dá tempo. Para você construir de fato no terreno sólido. Para você construir num lugar que quando a construção estiver pronta, vai vir a chuva, vai vir o vento
vai vir a tempestade e toda ela vai passar no você com segurança e no colo do construtor. Fica de pé. O senhorio de Jesus na nossa vida tem a ver com a gente se arrepender e tem a ver com a gente entregar de verdade o controle para Ele, a construção da nossa vida. E muitas vezes nós estamos conduzindo essa construção do nosso braço. E hoje Deus está convidando você a parar de construir do seu jeito, a parar de fazer uma construção visualmente bonita, mas que está fadada a despencar com a próxima chuva. E Ele quer que você construa na rocha, de um jeito sólido, com paredes fortes, mas com estrutura forte. Porque quando vier o tempo mau, Ele vai estar com você, e vai soprar o vento, e vai bater a chuva, e vai vir com a ignorância, mas a sua casa vai estar firme e forte. E se você quer hoje começar a construir do jeito certo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente para a gente orar por você. Talvez você não saiba exatamente o que é. Talvez você esteja bem no casamento, talvez você esteja bem no trabalho, mas talvez o relacionamento com seu filho ou com seu pai, alguma coisa, todo ano você tem que construir, todo ano essa casa cai, todo ano você tem que refazer. Deus está te convidando hoje a nessa área, talvez seja o seu relacionamento com o próprio Deus. Você sobe e desce, você fica forte, fica quente, daqui a pouco. Não importa o que você vai reconstruir nessa noite. Ele está te convidando a reconstruir na rocha, do jeito certo, no alicerce seguro, que vai fazer quando tiver tudo pronto, você viver nessa casa com segurança. Você não vai mais temer o vento, você não vai mais temer a chuva, você não vai mais temer o tempo mau, você não vai mais temer o desemprego, você não vai mais temer a dificuldade, você não vai mais temer o relacionamento com seu familiar, com seu marido. Não vai mais temer, porque você vai começar hoje a construir na rocha. Deixa eu te dizer algo, vai ser mais difícil, vai doer, talvez dê mais trabalho, talvez as pessoas te abandonem na construção, mas aquele que é o maior construtor não te abandonará. E você vai construir de um jeito sólido. E daqui a pouco, você vai testemunhar, naquele dia, eu decidi não mais construir do meu jeito, mas sim como Deus quer que eu construa. E a minha casa, veio o vento, veio a tempestade, veio o vento, e a minha casa não mais caiu. Sai do seu lugar, vamos orar por você. E a partir de hoje, tudo aquilo que você construir, tudo aquilo que você botar a mão, tudo aquilo que você iniciar com a direção de Deus, vai ser construído em terreno sólido, em rocha firme. E daqui a um ano você vai testemunhar dizendo: aquilo que eu construí no último ano foi maior do que eu construí em toda a minha vida, porque dessa vez eu construí na rocha. Sai do seu lugar, vamos orar. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós pensamos: se eu tivesse uma oportunidade de começar tudo de novo, quantas coisas eu faria diferente. E é justamente esse momento que você está dizendo aí para o Senhor: Pai, eu reconheço que fiz muita besteira, reconheço que se eu tivesse te ouvido, hoje eu estava bem à frente, bem além do que eu estou. Esse momento é um momento de você pedir perdão para Deus, de dizer: Senhor, me perdoa pelas besteiras que eu fiz, me perdoa porque eu tentei fazer do meu jeito, mas eu quero me comprometer e a partir de hoje, se for necessário, começar tudo de novo, derrubar tudo. E esse é um momento difícil, porque essa decisão se implica em ter que começar do zero muitas vezes. Mas a vantagem é porque é uma certeza que a partir de agora, como foi pregado aqui, o que importa não é o final da construção. O que importa não é ver a casa pronta, mas é saber que começou tudo da maneira correta.
Amém? Fecha teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer pela tua palavra. Te render graças da maneira na qual o Senhor nos conduziu essa noite, para uma reflexão das nossas vidas, para este entendimento claro, Pai, de que quantas vezes nós tomamos as rédeas da nossa vida dizendo: eu sei como é que eu devo fazer, eu sei como eu devo agir, e fizemos besteira, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque mesmo tendo feito besteiras, o Senhor tem agido com misericórdia nas nossas vidas. Eu coloco em tuas mãos, Pai, a vida de cada um dos teus servos que estão aqui na frente. A cada um destes que estão também se comprometendo, Pai, em deixar nas tuas mãos as rédeas, a vida. E eu quero pedir, eu quero profetizar sobre a vida deles, Pai, que a partir de agora é um começo totalmente diferente. É um novo momento, é um nascer de novo, Senhor. É um momento onde nós estamos desejosos de que o Senhor venha agir. Queremos deixar nas tuas mãos toda a nossa vida, não apenas de boca, não apenas um pedaço, mas clamando que o Senhor venha nos conduzir. Toma, Senhor Deus, individualmente, cada vida que está aqui na frente, ou até aqueles, Pai, que não vieram à frente, mas que estão da mesma sorte, pensando: Senhor, eu não fui na frente, mas eu também quero, eu preciso dessa mudança. Em nome de Jesus, Pai, tu sondas os corações, não é palavras. O Senhor sonda justamente a verdade do nosso coração. É o teu milagre que nós estamos clamando, Senhor. É o teu milagre. Estende essa mão de milagre sobre nós. Eu abençoo, Pai, cada um dos que estão aqui. Eu abençoo, Senhor Deus, e profetizo vitória na vida deles, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Mas às vezes sou levado. Aleluia. Pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor. Nós temos alguns avisos para dar. Senhor, O pastor Inês está querendo dar um aviso. Vou aproveitar e dá-la para vir aqui na frente. Graça e paz, irmãos. Irmãos, eu não posso deixar de agradecer o carinho e a homenagem que vocês fizeram para mim no dia do meu aniversário. Foi muito lindo, eu fiquei maravilhada. Foi um presente de Deus na minha vida. E outra coisa, eu quero que vocês dêem um glória a Deus bem grande, porque Deus fez fazer sol ontem à noite. Nós fizemos sol ontem à noite. Ontem fez sol, de noite, depois daquela chuva toda durante o dia. O sol da justiça brilhou nas nossas vidas, certo? E nós fizemos o evangelismo e foi lindo e maravilhoso. Vamos aplaudir, dar glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque ontem o Senhor fez aquele milagre, Pai, que durante a noite passamos os 6 pontos e não choveu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouviu as nossas orações, Senhor. A irmã Eliana virou e disse assim: pastora, e aí? Vai ter sopa hoje? Vamos deixar para sexta-feira, porque hoje está chovendo muito. Eu disse: minha filha, Deus ministrou no meu coração isso agora. Já pensou, minha filha, um dia de chuva, uma sopinha quente, dada na mão com carinho, ainda
disse assim: ô minha irmã, vai ter sopa hoje, não vai chover e vai ser uma maravilha. Foi lindo, lindo, lindo. O quinto ponto tinha tanta criança, foi uma maravilha. Foi coisa assim do céu, viu? Quem não está participando do evangelismo está perdendo de ser edificado. Amém? Louvado seja Deus. Agora é minha vez. Eu não posso deixar de agradecer a homenagem que vocês fizeram à minha esposa. Eu não posso deixar de agradecer. Essa mulher tem sorte, gente. O marido que ela conseguiu, meu Deus. Olha, Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas quando eu vejo vocês elogiando ela, tenha certeza que eu fico feliz. Eu fico feliz com o que Deus está fazendo na vida dela. Foi falado aqui durante o testemunho da decisão, das mudanças e como Deus é maravilhoso, gente. Como é maravilhoso. Uma mudança completa dentro de um ano e a gente vê como Deus está fazendo os milagres. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós temos cantina, viu? Cantina. E amanhã nós teremos aqui reunião dos adolescentes e dos jovens. Amém. Muito bem. Já não vão mais me condenar. Adolescentes e jovens. Muito bem. Glória a Deus. Oi? De 0 a 150 anos. Vamos ficar em pé agora e vamos profetizar sobre a vida dos nossos irmãos. Hein? Sábado vai ter bazar, viu, gente? Aliás, você que ainda não trouxe a doação, ainda tem tempo. Ah, não, é sábado desse a 8. Perdão. O bazar desse sábado a 8, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor que excede todo entendimento, como o óleo precioso sobre a cabeça. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Glórias te damos, Pai. Glórias te damos mais uma vez. Mais uma quinta-feira, feriado, Pai, e o teu povo está aqui reunido, Pai, glorificando o teu santo nome, buscando a tua face, te rendendo graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esse amor, por essa misericórdia, Pai. Nos despede agora, nos conduz de volta para os nossos lares e continua, Senhor, a dar ordem aos teus anjos a nosso respeito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amado, esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.